Então, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal DP Digital 100, que sempre tem o objetivo de tornar você um chefe de departamento pessoal. E hoje a gente vai tratar sobre um assunto muito interessante, que é sobre reemprego de funcionário. O que você precisa saber sobre reemprego de funcionário? Quais são as leis que você tem que seguir? Como é que funcionam as regras? Tudo isso a gente vai analisar nesse vídeo. E a nossa colaboradora e parceira nossa, Tuane Tosta, ela vai fazer as perguntas que geralmente geram mais dúvidas no departamento pessoal. Muito bem, sejam muito bem-vindos à DP Digital 100 para mais um bate-papo ou entrevista, né, aqui falando sobre reemprego hoje. E vamos começar aqui com a primeira pergunta, que é uma pergunta que eu acredito que todos fazem e com frequência, que é quanto tempo depois de ter dado baixa em um funcionário, o empregador ele pode registrar esse funcionário novamente? Bom, então não há nenhum impedimento na legislação trabalhista para esse empregador registrar esse funcionário novamente. Não tem. Mas é importante deixar claro que precisa fazer um novo registro, né? Essa pessoa tem que estar registrada, certo? Porém, a portaria do Ministério do Trabalho, número 384 de 92, ela traz à nossa atenção algo interessante, que nós devemos tomar muito cuidado. Ó, considera-se fraudulenta a rescisão seguida de recontratação ou de permanência do trabalhador em serviço, quando ocorrida dentro dos 90 dias subsequentes à data em que formalmente a rescisão se operou. Então, como é que o DP deve agir nessa situação? Caso o empregador venha fazer essa pergunta para você. Então, você vai seguir essa regra. Ó, você vai poder registrar esse funcionário só depois de 90 dias da data da rescisão. Então, essa é a regra que tem que ser seguida, né? Por que essa lei aqui ela foi criada? Para exatamente evitar fraude, né? A lei fala sobre fraude. Então, por exemplo, digamos que o empregado ele está precisando de dinheiro e tudo, ele quer sacar o FGTS dele, quer sacar o fundo de garantia dele. E a legislação estabelece algumas regras para que ele pode sacar, e uma delas é ser demitido sem justa causa. Então, ele saca esse FGTS. Então, para não haver essa banalização de empregador de tanto em tanto período fazendo rescisão de funcionário para ele sacar esse FGTS, então foi estabelecido essa regra, né? E a lei é muito clara, se um auditor ele for lá fiscalizar essa empresa, ele vai puxar, né? Nos últimos 12 meses e ver se esse empregador ele está fazendo isso, né? Se ele está agindo de forma fraudulenta, fazendo rescisão e depois registrando. Então, não é uma questão de oba-oba, não é eu vou demitir hoje e contratar amanhã. Então, se quiser fazer isso, tem que seguir esse período de 90 dias. Então, ficou muito claro aí, né, que tem que estar atento a esse prazo de 90 dias para poder estar recontratando aí esse empregado. E, Neto, no caso da rescisão por acordo, vai poder readmitir antes desses 90 dias ou se aplica a mesma coisa? Bom, a lei não estabeleceu nenhuma regra sobre essa questão, né? Porque ela não é uma rescisão sem justa causa, né? Então, é uma situação diferente, é um acordo. Mas o entendimento nosso é que há esse saque de FGTS. Então, aí entra naquela portaria, né? Porque quando você se faz rescisão sem justa causa, esse funcionário saca FGTS. Então, para não se tornar fraude, tá tudo envolvido aí com o saque de FGTS. Então, ele vai sacar, embora não vai sacar 100%, mas vai sacar 80%. Então, se aplica aqui a mesma regra. Da mesma forma, se o auditor vier fiscalizar a empresa, ele vai puxar essas informações. Ele vai ver, essa aqui foi por acordo, mas foi só para esse funcionário sacar. Logo depois ele foi readmitido. Então, para não ter problema mais na frente, nós aqui aconselhamos você a orientar esse empregador a readmitir, mesmo quando for rescisão por acordo, depois de 90 dias. Então, ficou bem claro aí, né? Às vezes o saque pode ser
a pegadinha, né, desse funcionário, desse empregador e ser fiscalizado, né? E no período de pandemia, essa regra ela mudou de alguma forma, né? Bom, então, quando aconteceu o estado de calamidade pública, né, que se encerrou agora dia 13/12/2020, o decreto legislativo número 6 de 2020, ele deixou claro que não ia se presumir fraudulenta a rescisão de contrato sem justa causa que seguida fosse admissão. Então, nesse período de calamidade pública, o empregador ele podia fazer isso, podia demitir seu funcionário, o funcionário sacava o FGTS, e ele podia imediatamente registrar no outro dia, mas isso já se encerrou. Então, já acabou esse período, foi até dia 31/12/2020. Então, a partir do dia 1º de 2021, isso já caiu por terra, né? Não pode mais fazer isso. Então, a gente está tratando dessa pergunta, trazendo atenção para que você não venha ter multas, né? Não venha a ser prejudicado e se envolver, infelizmente, né, em uma fraude. Mas a regra continua essa mesma, né? Tem que esperar 90 dias para estar recontratando o funcionário. Só nesse período de pandemia que teve essa possibilidade. Muito bem, então temos aí que seguir a mesma regra, né? Se tratando de que já saiu desse período, né, de calamidade, de pandemia. E esse funcionário que saiu e está sendo registrado novamente, ele vai poder receber um salário menor? Bom, então, na hipótese de readmissão com salário inferior ao anteriormente que ele recebia, recomendo que o empregador ele respeite pelo menos um prazo mínimo de 6 meses, né, para que não seja caracterizada futuramente como fraude à legislação trabalhista, né, independente de a rescisão ter sido motivada pelo empregador ou pelo empregado. Então, recomendado é que você oriente ele a esperar 6 meses. Mas que conselho eu dou? Para que você não seja notificado sobre a questão lá do artigo 7 do inciso 6, que fala sobre redutibilidade salarial, né? Não pode reduzir salário de funcionário de nenhuma forma, né? O conselho que eu dou é você procurar um advogado, né? Um advogado trabalhista que te dê um respaldo para dizer para você, ó, você pode, você deve fazer isso, né? Então aqui a gente está apenas dando uma sugestão do que você pode estar fazendo, mas se você não tiver confiança de passar isso, né, para esse empregador, de esperar esses 6 meses para registrar, você pode estar procurando um advogado que mexe com trabalhista, e ele vai estar te orientando sobre essa questão, né? Orientando o empregador a que decisão ele pode estar tomando. Mas, nas medidas da jurisprudência, a jurisprudência tem mostrado para nós que esse período vem sendo aceitável, né? Esse período de 6 meses. Então, demitiu o funcionário com um salário maior, recontratou depois de 6 meses, a jurisprudência tem dado como positivo, que entende-se, né, que não há fraude trabalhista, né, por causa desse período, né, que já é um período considerável. Isso é muito interessante, né, fazer essa consulta, e até mesmo, né, indicado, recomendado que o sindicato, né, da categoria seja consultado, né, para que se manifeste, né, sobre essa questão também. E o empregador, ele pode admitir novamente com contrato de experiência? Então, mais uma vez, a legislação não estabelece nenhuma regra, né? Mas o empregador, ele também não tem nenhum respaldo legal para fazer isso. Então, em que a gente vai se basear? Na jurisprudência. E a jurisprudência tem rejeitado essa ideia. Por quê? O empregado não precisa mais de um exame de aptidão. Porque o objetivo do contrato de experiência é o quê? Você pegar esse funcionário, fazer testes ali com ele para ver se ele vai ser contratado por prazo indeterminado. Então, é só para fazer teste. Então, se você está admitindo um funcionário que já trabalhava na sua empresa, na mesma função, no mesmo local ele vai trabalhar, por que ele precisa de um contrato de experiência? Para que precisa testar ele novamente, né? Se ele já mostrou perícia durante o tempo da empresa. Então, a jurisprudência tem levado isso em consideração, né?
Então, embora a legislação não estabeleça nenhuma regra, mas a jurisprudência, as decisões que vêm sido tomadas, veio rejeitando essa ideia de que depois de um funcionário já com experiência na área e já teve experiência na própria empresa, você admitir ele com o contrato de experiência, então, realmente, as decisões que são tomadas rejeitando essa ideia de poder admitir novamente com o contrato de experiência. Ficou bem claro aí essa questão, né? E se o empregador com motivação de ajudar o funcionário, ele ficar com esse funcionário trabalhando sem registro, até que ele receba o seguro-desemprego. Às vezes é uma motivação de ajudar, né, o funcionário, mas como é que fica a situação desse empregador? Bom, então fazer isso é fraude, né? Por quê? Porque esse funcionário ele já está recebendo dinheiro, né? Lá da Previdência para o seguro-desemprego. Então, tem um fundo que ajuda ele, que ampara ele nessa situação. Então, esse funcionário que requer o seguro-desemprego, ele pega esse período para ele arranjar um novo emprego. E se ele arranja esse novo emprego e ele não informa isso para o seguro-desemprego, continua recebendo, ou o empregador, você está recebendo seguro-desemprego? Beleza, não, trabalha aqui comigo, eu espero você receber todo o seu seguro-desemprego. Você trabalha aí, sei lá, 4, 5 meses para mim, você recebe seguro-desemprego e eu te pago aqui. Então, às vezes, o empregador, até a motivação dele é boa, mas isso é considerado fraude, né? Então, vai responder se houver uma fiscalização, se houver denúncia e por aí vai. Movimentação de dinheiro que você passou, que mostra esse vínculo quando ele estava com esse período. Então, o que é que vai acontecer? Esse empregado vai ter que devolver esse dinheiro e você vai receber uma notificação e uma multa, né? Então, de nenhuma forma, o funcionário está recebendo seguro-desemprego, o objetivo é que ele arrume um emprego. E se ele não conseguir, né, nesse período, né, desses 5 meses, aí ele não vai ter mais auxílio do governo. Agora, você está recebendo um benefício, né, o funcionário está recebendo um benefício do governo, e você ainda está pagando ele sem estar registrado, fora ainda tem essa outra questão, né, você está com um funcionário dentro da sua empresa sem registro. Então, qualquer fiscalização que houver, você vai ser notificado. Então, é ruim tanto para o empregador quanto para esse funcionário. Ficou bem claro aí, né, esse tipo de atitude, né, é considerado um fraude, né, com certeza, né, empregador e empregado, eles querem tomar aí esse risco, né, mas caso o funcionário ele esteja recebendo o seguro-desemprego e ele tenha sido registrado, se alguma parcela do seguro cair, ele vai poder sacar esse seguro? Bom, vai ter disponível lá para ele pegar esse dinheiro e fazer saque. Só que, o que é que você deve orientar esse empregado a não fazer isso? Por quê? O empregador, ele está fazendo a parte dele. Ele te registrou como tem que ser, tudo bonitinho. Então, para o empregador não vai pesar em nada. Agora, o seguro-desemprego vai saber, a Previdência vai saber. Por quê? Porque ele vai enviar informações dizendo que você está empregado e você se beneficiou de algo do governo. Então, isso é fraude. Então, o que vai acontecer? Você vai ser notificado e você vai ter que devolver esse dinheiro, né? Então, talvez aí até com juros em cima desse valor, né? Então, é importante ter muito cuidado, né, com essa situação. Isso acontece muito, né? Às vezes, a pessoa está registrada e caiu lá e ele achou, rapaz, dinheiro extra para mim. E não funciona bem assim. Se ele sacar e ele vai receber futuramente uma notificação, ele vai ter que devolver esse dinheiro, infelizmente, com juros, né? Então, o aconselhado, o que você, chefe de DP, aconselhe para esse empregado é que ele não faça o saque desse dinheiro. Exatamente, né? Não fazer o saque, né? Porque lá na frente vai ser cobrado, né? Esse saque e vai ter que restituir esse valor. E se o funcionário ele pedir para o patrão para mandar ele embora, só para ele sacar o FGTS e depois ser registrado novamente? Bom, então chegamos à pergunta-chave, né, dessa aula. Tudo que a gente tratou, a gente tem resposta a essa pergunta, né? Isso acontece muito. Por mais que a gente esteja trazendo isso à tona, isso é rotina do departamento pessoal. Todo mundo do departamento pessoal já se deparou com essa situação aqui. Então, se o funcionário pedir para o patrão
para ir embora, só para ele sacar o FGTS e para depois ele ser registrado novamente, aí o empregador ele vai ter que assumir a responsabilidade se ele quiser fazer isso, né? Lembrando da regra. A regra é o quê? 90 dias. Então, se ele for fazer isso, ele vai ter que esperar 90 dias. Nada de ficar com esse empregado trabalhando sem registro. Isso aí só vai dar problema para o empregador. Então, de nenhuma forma, nós aconselhamos que esse empregador faça isso para estar recontratando ele imediatamente depois que ele fizer a rescisão, ou ficar com esse funcionário sem registro, né? Quem acaba maior prejudicado disso tudo é a empresa, né? Que vai ser notificada, vai ser autuada, e isso vai dar processo e, com certeza, vai gerar multa para o empregador. Então, oriento aqui os chefes de DP que não façam isso, né? Oriente o empregador, não faz desse jeito. Entra num acordo lá, se ele quiser, faz rescisão por acordo, né? Mas, se for para registrar ele novamente, espera esses 90 dias para que você não venha a ter problema. Exatamente. Então, ficou bem enfatizado aí novamente a questão desse prazo, né? Esse prazo para poder estar registrando esse funcionário novamente, caso ele saia. E precisa fazer o exame admissional para reemprego? Então, sim, da mesma forma, né? De qualquer jeito, se o funcionário está entrando na empresa, ele tem que fazer admissional, independente do que seja. Está entrando na empresa, você faz o admissional. É igual os outros, também periódico. Deu um ano, você faz o periódico. De rescisão, faz rescisão. O exame admissional, ele não vale como demissional. Então, tem que fazer o demissional. Por quê? Porque aí você tem como provar que nada aconteceu. Digamos aqui, vamos pôr uma situação. Digamos que você registrou o funcionário, aí a validade dos exames, né? Elas variam, né? Dependendo do grupo de risco da empresa. Mas vamos lá. Digamos que essa pessoa fez o admissional e não venceu o período desse exame admissional. Eu posso demitir sem esse exame? Não. Por quê? Porque com o exame demissional você vai provar que ele está saindo sem nenhum problema. Então você faça o admissional, muitos escritórios fazem isso, né? O admissional não venceu, então pode mandar embora, não tem problema nenhum. Só que aí o empregado, às vezes, teve um problema no trabalho e não falou e criou uma doença decorrente do trabalho, e ele entra com ação e ganha. Por quê? Porque você não tem como provar, você não teve nenhum respaldo mostrando que ele está saindo da empresa com saúde. Então, é muito importante, sempre faça os exames que têm que ser realizados, nunca negligencie isso. E se isso acontecer, né, de você demitir o funcionário, depois recontratado, depois de 90 dias, obrigatoriamente você vai precisar fazer o exame admissional. Muito bem, ficou muito claro aí essa questão, né? Se vai estar entrando novamente da empresa, vai ter que fazer todo o passo a passo, né, desse funcionário, admitindo ele novamente, né? Então, foi muito bom estar aqui batendo esse papo com você, né, do DP Digital 100. Foi de muito proveito a gente estar sabendo um pouco mais aí sobre a questão de reemprego, né, porque às vezes isso acontece muito, né, nos escritórios, às vezes o empregador, ele fica buscando informações, ele vai poder, às vezes, readmitir, né, aquele funcionário. E ficou muito claro que todas essas perguntas foram muito pertinentes. Agradeço a todos a atenção que estão assistindo aqui o DP Digital 100 e até o próximo vídeo. Isso mesmo, muito obrigado por ter assistido esse vídeo aqui até o final. Espero que esse conteúdo seja de valor para você. E se você tiver alguém que tem que saber dessa informação, compartilhe com ele. Com certeza vai ajudar bastante. Então, muito obrigado por ter assistido e até um próximo vídeo.